Muito bem-vindos ao quarto vídeo do desafio Gênesis, esse momento no qual nós nos desafiamos a acordar cedo, a nos debruçarmos na Bíblia, nas Escrituras, para começar o nosso ano certo, começar o nosso ano da forma certa, da forma com que tem dado certo há milênios, há séculos, que é estudando a Palavra de Deus, aquilo que Deus decidiu se revelar a nós. Então, no dia de hoje, nós falaremos sobre Gênesis capítulo 10 ao 12. Nós vamos falar um pouco sobre aquilo que acontece após a narrativa do dilúvio. Também iremos aprofundar logo na história da Torre de Babel e iniciar um pouco também a narrativa de Abrão. Beleza? Lembrando que a gente começou na segunda-feira falando sobre o livro de Gênesis, quem escreveu, o contexto histórico. Falamos sobre a narrativa da criação, que é a redenção, que é o resumo de toda a narrativa bíblica, todo o texto bíblico é baseado nessas três coisas. Deus cria todas as coisas de forma boa, o homem decide pecar por si próprio, em seguida Deus pune ao homem, mas também coloca a esperança da redenção com aquele que viria esmagar a cabeça da serpente, que era Jesus, o Deus em carne. Em seguida, no vídeo seguinte, nós falamos sobre as famílias que vieram decorrentes da queda. Então nós falamos sobre Caim e Abel, a família desobediente, família descendente de Caim, que decidiu ser próspera aos olhos do mundo, mas que decidiu se apartar de Deus. Então a família próspera tinha Jubal, Tubal-Caim, Lameque, pessoas que eram relevantes para a sociedade, que tinham construções, que tinham talentos, dons, mas não tinham a coisa mais importante, que era a presença de Deus. Em seguida nós falamos sobre a descendência de Adão, que aí sim era descendente de pessoas que decidiram abrir mão de coisas boas aqui no presente para buscar ao Senhor. Então nós temos Enos, temos Sete, temos Enoque, Matusalém, Noé, aquele Noé que também, mais pra frente nós falamos sobre a narrativa do dilúvio, que Deus estava triste com a finalidade, com o mal da humanidade, com a corrupção do ser humano, decide julgar a todos com o dilúvio. Mas Noé, assim como Matusalém, assim como Enoque, acham graça em Deus. Ele andava com Deus e era chamado amigo de Deus. Assim como nós também desejamos ser amigos de Deus, não é mesmo? É isso que nós estamos realizando aqui hoje, às 6h03 da manhã, numa quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026, debruçados para estudar as Escrituras. Nós queremos também ser amigos de Deus, sermos achados dignos, assim como Noé foi achado digno. Não por si próprio, não por causa da sua própria força, mas por causa da confiança que ele depositou no Senhor. Então nós falamos sobre o dilúvio, falamos sobre a confiança que Noé faz de construir uma arca durante 100 anos, pelo menos, e confiar também durante dias e dias, quase, pelo menos um ano mais ou menos, ele ficou dentro da arca, nesse intervalo entre chover, as águas que ficaram, ele ficou esperando as águas secarem na terra, e o período que ele pôde sair da terra junto com sua família, sair da arca junto com sua família e os animais que lá entraram para povoar a terra. E no fim, nós falamos sobre o pecado de Noé, que foi o pecado de se embriagar, e depois seu filho, Canaã, descobre a nudez de seu pai e sofre a maldição por não ter cumprido o princípio da honra aos pais. Vocês podem perceber que nós estamos em um ambiente diferente hoje, nós estamos num cenário diferente do qual nós estamos acostumados a realizar as lives, mas, mais uma vez, é porque eu tenho um compromisso de estar aqui com vocês. Então, eu tenho um compromisso com vocês, porque eu disse que eu estaria aqui durante todos os dias da semana, por exemplo, pelo menos para realizar esse desafio. Eu tenho um compromisso comigo, que eu falei comigo mesmo, que se eu não cumpro aquilo que eu falo comigo, então eu não tenho capacidade de confiar em mim mesmo, na verdade, assim como eu também ministrei na aula de ontem à noite sobre a lei do triunfo, e também, por fim, por último, mas não menos importante, eu tenho um compromisso com Deus, no qual eu disse a Ele que eu estaria aqui realizando isso, e Ele também tem dado forças e motivado e incentivado a estar presente aqui, ministrando essa aula, não por mim mesmo, mas por causa dele, para que o nome dele seja glorificado. Então, nós já temos 5 minutos de live, vamos dar início então a essa aula, e lembrando que sempre, antes de nós iniciarmos a ler e estudar as Escrituras, é importante que nós orarmos, é importante nós orarmos para pedirmos também o auxílio ao Espírito Santo. Então, se você pode, entra comigo nessa oração e vamos pedir ao Senhor mais uma vez. Pai, mais uma vez nós te damos graças pela manhã de hoje. Nós somos gratos porque o Senhor nos conservou com saúde, com integridade. Aqueles que talvez não tenham essa mesma saúde, que o Senhor venha também ministrar aquilo que eles estão precisando dessa manhã. De forma específica, eu gostaria de orar em prol da vida da minha família, da minha tia, do meu tio também, que ontem tiveram essa casa furtada com bens valiosos. Graças a Deus eles não perderam
nenhuma vida, mas perderam bens de valor monetário e financeiro. Que o Senhor venha agir com justiça nessa causa, que o Senhor venha trazer a paz que só o Senhor traz, que o Senhor venha trazer e se manifestar de forma plena para a vida da minha família, da minha tia, que eles venham de fato a entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que ainda que eles tenham perdido bens financeiros, eles ainda têm a coisa mais importante, o maior bem, que é a vida, que eles possam se reerguer dessa crise, que nós possamos ajudá-los a se reinventar e buscar crescer com essa crise. Também nós oramos em prol do conflito no Irã, no Oriente Médio, que o Senhor venha a trazer paz a essas crises, a essas guerras. Nós sabemos que o Senhor mesmo disse que no fim dos tempos viriam guerras e rumores de guerras, mas nós sabemos que também nós devemos orar por causa desses conflitos, que o Senhor venha se manifestar, que o seu nome seja glorificado através disso, que as pessoas possam testemunhar ao Senhor em meio às guerras, que o Senhor possa atirar os reis, os governantes que exercem do governo político, do poder político para seus próprios interesses, e que eles venham buscar o bem comum, o interesse em comum. E agora nós vamos também em prol, especificamente, da aula de hoje, que o Senhor venha me usar com sabedoria, com inteligência, com discernimento, para ministrar aquilo que está escrito há milênios, que não fale apenas de mim mesmo, mas que eu fale das Escrituras Sagradas. Nós possamos crescer em conhecimento, em graça, sabedoria. É do nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 1, está escrito: São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Agora nós entramos num momento que é um pouco difícil de ser lido, que é uma tabela de genealogias, e as pessoas podem perguntar: nossa, por que a gente vai ler genealogia? Por que tem um monte de nomes aqui? Mas é importante, gente. O texto se inicia com essas são as gerações. Isto, em hebraico, significa Toledut. Está escrito Toledut. Essa palavra Toledut se repete algumas vezes antes. Vocês lembram que a gente já falou sobre as gerações de Caim, as gerações de Adão? E são importantes esses relatos porque nós precisamos também compreender quais foram as pessoas que passaram na história, para assim nós entendermos o que elas realizaram aqui. Então, se a Bíblia coloca o nome dessas pessoas aqui, é porque é relevante para a narrativa da redenção, para o texto histórico das Escrituras. Por isso que é necessário nós entendermos aqui. E também vale ressaltar que aqui são citados 70 famílias, o nome de 70 famílias. E o número 70 é importante, não é mesmo? É o número da perfeição. Então, certamente não estão aqui à toa cada um desses nomes que estão presentes aqui. Então, é falado primeiramente sobre as gerações de Sem, Cã e Jafé, que foram os 3 filhos de Noé que saíram da arca. Lembrando que Sem é pai do povo semita que habitou na Palestina, né? Aquilo que hoje é Israel, no Oriente Próximo. E Cã, o Cão é aquele que ficou próximo mais da África, rodeando também um pouco do Oriente Médio, porque ele deu origem aos jebuseus, aos amorreus, aos povos que a gente vai aprofundar um pouco mais pra frente. Ontem eu falei que Cã ficou apenas com a África, mas não é bem verdade, porque ele também teve alguns povos que ficaram no Oriente também, beleza? E Jafé, por fim, ficou junto com aqueles povos que habitaram na Europa, então na parte mais ocidental, descendente de Jafé. E a eles nasceram filhos depois do dilúvio. Versículo 2. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Alguns nomes relevantes serem citados aqui. Primeiramente, Magog. Magog é citado em Ezequiel, também tem a sua participação em Apocalipse. Pode ser que, ao os profetas terem citado esses nomes, Gog e Magog, que simbolizam as nações inimigas de Deus, as nações que vão se rebelar ao povo de Deus, pode ser que eles se referiam aqui a Gog e a Magog, na verdade, né? Aqui não fala de Gog, mas pelo menos fala de Magog. Pode ser que tenha uma relação, ou pode ser que não tenha. Isso são só suposições. Então existe esse Magog que é filho de Jafé. Versículo 5, vamos pular um pouquinho, porque esses outros nomes não tem muito a serem ditos. Esse se repartiram entre si as ilhas das nações de suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo suas famílias, em suas nações. Aqui existe um ponto interessante. Ainda não foi narrada a narrativa da Torre de Babel, tá? Que é quando as línguas são divididas. E então pode ser que essas repartições das línguas que forem realizadas aqui ainda não tinha sido acontecida, porque a língua só é dividida, de acordo com o texto bíblico, na narrativa da Torre de Babel, que é o capítulo próximo que nós iremos ler, que é o capítulo 11. Então pode ser que esse tenha sido um texto que foi escrito depois, mas que foi colocado antes, de forma estratégica, para nós entendermos quais foram as gerações que nasceram dos filhos de Noé. Versículo 6. Os filhos de Cã foram Cuxi, Miraim, Put e Canaã.
Cuxitas são um nome que é o nome que a Bíblia dá para os africanos, tá? Aqueles que são pertencentes à Etiópia, pertencentes à parte mais também do Egito, também são muitos tidos como Cuxitas. E também Put é a atual Líbia, que é pertencente também à África, claro. E Canaã, esse é especificamente o povo que é de forma majoritária aquele que é tido como inimigo de Israel, o inimigo daqueles que estavam habitando na terra que Deus havia dar a Abraão, como nós iremos ler um pouco mais para frente. Podemos ler o versículo 8. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso da terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Siná. Naquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá. Nimrod é o primeiro homem poderoso que depois do dilúvio. Nós sabemos que antes do dilúvio nós tivemos Lameque, pessoas que eram importantes aos olhos do mundo, mas que agora, depois do dilúvio, esse princípio caído, esse princípio de buscar o orgulho, sempre esteve presente no coração humano. Isso é muito triste, não é mesmo? Então Nimrod passa a ser esse homem poderoso, esse caçador que as pessoas diziam como Nimrod, poderoso caçador valente como Nimrod. E o princípio do reino de Nimrod é um princípio caído, porque ele dá início ao reino de Babel, que nós vamos ver no próximo capítulo, que é a grande confusão, as pessoas que buscam exaltar o seu próprio nome, ao invés de exaltar o nome do Criador, e também dá origem, daquela terra ele vai para a terra de Sinar, que também é onde a Torre de Babel é criada, tá? Sinar é o princípio da terra de Babilônia, que mais pra frente é dita como a grande Babilônia, a origem, né, o centro de todas as coisas ruins do mundo. E também, por fim, ele edifica a Síria, na verdade ele vai para a Síria e edifica Nínive. E a Nínive, gente, ela se torna também a capital do Império Assírio de Senaqueribe, que depois invade a Israel, a tribo do norte, quando está dividida, para retirar o povo cativo, entre os anos 705 e 681 antes da era cristã. Então nós falamos um pouco sobre Nimrod, esse homem caçador poderoso, mas que certamente era pecador porque não tinha piedade, não tinha temor ao Senhor e não cumpria os seus princípios. Depois vamos para o versículo 15. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Aqui tem muitos Zeus, é claro, porque o texto bíblico deve ser muito especial, muito aprofundado, né? Aprofunda muito o povo de Canaã, porque ele tem uma participação muito especial na narrativa bíblica. Então nós vemos um pouco mais frente que os juízes, né, lutaram contra os cananitas, cananeus, Josué luta também contra eles para entrar na Terra Prometida, Davi luta contra os filisteus, Saul também um pouco antes. Então é uma narrativa muito importante, é um povo que é relevante para ser dito. Por isso que o texto bíblico, né, por isso que Moisés escreveu o texto bíblico, se aprofunda em tantos nomes de Amorreus, Jebuseus e etc. Por isso que é importante nós conhecermos esses nomes, para que assim nós entendamos de fato um panorama geral do texto bíblico. Versículo 21, fala sobre a tribo semita, sobre o povo semita. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Aram. Os filhos de Aram foram Uz, Hu, Eter, Giter e Mas. Os Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Eber. Algumas coisas que podem ser pontuadas aqui. Esse Uz aqui, versículo 23, filho de Arão, pode ser, algumas pessoas dizem que pode ser que tenha uma referência com Jó, porque vai dizer que Jó veio da terra de Uz. E aqui as pessoas, né, tinham o costume de colocar o nome das terras como o nome das pessoas relevantes. Então se esse Uz foi uma pessoa relevante para a época, pode ser que Jó veio da terra que Uz habitou. E vale ressaltar também, gente, que Jó pode ter sido vivido nesse período patriarcal. Ele é um dos livros mais antigos da Bíblia, mas não se sabe ao certo quando se escreveu, porque embora ele tenha se enquadrado no contexto patriarcal, por causa de evidências arqueológicas, as moedas que se utilizavam, os bens, os recursos que eram presentes, existem diálogos, discursos, que são só debatidos no período do exílio babilônico, por exemplo, a questão do bem contra o mal, a questão do dualismo. Então, o livro de Jó é muito precioso e valioso de ser discutido por causa dessa duplo contexto, né, de ser criado. O contexto patriarcal, a sua parte histórica, né, mas também a questão da presença de discursos entre o bem e o mal, que também é algo muito presente na narrativa
no contexto do exílio babilônico. Então, outra coisa que pode ser dita é que Sem foi pai de todos os filhos de Eber. Eber é o que deu origem ao povo hebreu. Existem duas principais teorias sobre hebreu. Hebreu pode significar, de fato, povo de Eber, né, o filho descendente de Eber, que tem a ver, né, Evrim, e o segundo nome é porque Evrim, hebreu, significa também o povo que passa o rio. Então pode ser que quando Abraão sai da sua terra, da sua parentela, como nós vamos ler um pouco mais à frente, pode ser que os filhos que Abraão são gerados, eles também significavam, olha, esse é o povo que desceu, que atravessou o rio, por isso eles são hebreus, ou talvez porque eles são chamados os filhos de Eber. São essas duas principais teorias. Versículo 25. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. Peleg significa em hebraico dividir. E mais uma vez existem 2 principais explicações para isso. A primeira explicação é que essa divisão é que acontece no próximo capítulo, a divisão das línguas, onde o povo é dividido. Ou talvez essa divisão é aquela que acontece na teoria da Pangeia. Vocês conhecem a Pangeia, que quando se diz que todo o mundo, né, os continentes, eram um só no início e depois, devido à movimentação das placas tectônicas, eles foram se separando. Pode ser então que Peleg foi dado esse nome, porque naquela época era costume dar o nome de acordo com o contexto que o filho nasce, ou talvez daquilo que os pais pretendem que o filho realize, né, alcance no futuro. Então pode ser que Peleg tenha tido esse nome divisão por causa da divisão das línguas na Torre de Babel, ou por causa da divisão dos continentes com o movimento da Pangeia. Versículo 31. São estes os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Agora nós vamos entrar no contexto da Torre de Babel. Nós vemos então sobre as 70 famílias que são descendentes de Noé, as famílias que povoaram a terra, porém elas não cumpriram a vontade de Deus, porque ao invés de povoarem e encher a terra, como nós vemos no capítulo 9, versículo 1, onde Deus vai dizer que era necessário que eles fossem fecundos, e esse caráter prolífico, né, da fecundidade do povo seria expresso na multiplicação da terra e encher a terra para a glória de Deus. Contudo, os homens decidem não cumprir a vontade de Deus mais uma vez. Eles decidem se juntar para fazer uma obra em comum, para exaltar o próprio nome, como nós iremos ver no capítulo presente, capítulo 11, versículo 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. O homem joga os dados, mas Deus ri, é uma frase de um filósofo moderno. O homem aqui faz planos de construir uma torre para que o seu nome não fosse perdido em meio à história, para que ele não fosse espalhado por toda a terra. Mas isso, mais uma vez, como eu havia dito antes, era uma rebeldia, uma desobediência à própria vontade do Senhor, que queria que os povos se espalhassem por toda a terra para que o seu nome fosse engrandecido. Certamente que eles decidiram se juntar não apenas para que o seu nome fosse agradecido, é claro, eles fossem construir essa torre grande para que todas as pessoas, todos os povos do mundo pudessem ver a grandeza, a maestria que eles pudessem construir as coisas, mas também eles devem ter construído essa torre primeiramente como algo religioso, porque naquela época existiam os zigurates, que eram essas estruturas na qual o homem é conectado com Deus, acreditava, você vê, o povo babilônico, os mesopotâmios, construíram esses zigurates, que eram uma espécie de pirâmides, na qual as pessoas podiam elevar-se. Na verdade, um líder religioso e político chamado Patese é que subia lá e era aquele que assumia essa posição sacerdotal de levar o homem ao povo naquela cultura. Então, certamente, existiam essas justificativas para construir. Eles não queriam que o seu nome fosse perdido, então eles construíam isso para que eles pudessem ser orgulhosos, né, para que seu nome fosse grande na terra. O segundo é motivo religioso, como o ziggurat, que era aquela estrutura, aquela construção em que as pessoas construíam para estarem mais próximas de Deus. Em terceiro lugar, eles devem ter construído essa construção grande, essa edificação e estrutura grande, para que se tivesse outra inundação da terra, como houve o dilúvio, eles pudessem subir nela e fossem salvos. Mas isso é uma mentira, porque Deus não iria trazer uma vez o dilúvio, como ele falou para Noé. Deus não é
encontrado quando nós construímos coisas grandes, porque Deus sim busca o coração quebrantado e contrito, então não está em grandes construções, mas está no coração das pessoas que o buscam de forma sincera. Em terceiro lugar, as pessoas não devem construir coisas para si mesmas, não devem buscar edificar o seu próprio banco, porque isso é errado aos olhos do Senhor, porque toda glória e toda honra deve ser dada para aquele que nos criou. Então aqui vai dizer que essa torre é construída na terra de Sinar, que é onde Nimrod, vocês lembram que eu falei do Nimrod, aquele grande caçador poderoso que havia na terra, é ele que tinha construído o seu povo, o seu reino lá. Então certamente eles passam a ter esse viés, essa mentalidade babilônica de ter o bem para si próprio, de ter o orgulho para si mesmo. Versículo 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Mais uma vez, o homem acha que está crescendo na vida, acha que pode alcançar aos céus com sua criação, talvez como Ícaro, aquela história grega do homem que saiu do labirinto de Dédalo junto com seu pai e que voando com suas asas de cera, acha que vai chegar aos céus, mas que na verdade os raios solares queimam as suas asas para dizer que na verdade o homem não tem capacidade de subir por si mesmo até Deus aos céus, mas é Deus que precisa descer para nos se relacionar conosco. E é isso que acontece aqui. Os homens acham que podem se chegar a Deus com as suas próprias mãos, com a sua própria força. E Deus vai falar que na verdade não. Eles queriam subir para encontrar a Deus, mas foi necessário com que Deus descesse até eles, porque eles não seriam capazes de chegar aos céus por sua própria conta. Mas Deus percebe uma coisa importante aqui. Os homens tinham uma só língua, uma só forma de se expressar, um só pensamento. E quando nós estamos assim, gente, quando nós temos um só viés, uma só visão a ser realizada, nada pode ser, nada existe de restrição para nós. É isso que Deus vai falar aqui. Porque o povo tinha uma só língua, nenhuma restrição existiria para eles. Então foi necessário que Deus descesse, confundisse as línguas, para que a humanidade não construísse uma coisa grande assim, que era a Torre de Babel. Isso que nos ensina sobre a importância de termos uma só linguagem, de termos uma forma só de expressão, de comunicação. Porque quando nós estamos juntos, nós podemos construir coisas grandes. É claro que aqui existe o exemplo ruim, o exemplo negativo da Torre de Babel, de aquilo que exalta o nome do homem, mas também pode ser trazido para o bem, que é quando nós estamos construídos, estamos reunidos em uma visão apenas para construir algo de relevante para a glória do Senhor. Então, a partir desse momento, Deus confunde as terras e ele dispersa o povo, e aquela terra passa a ser chamada Babel. E Bevel, em hebraico, significa de fato isso, grande confusão, porque Deus confunde a língua e dali ele os dispersou por toda a superfície da terra. E agora nós temos que fazer curso de inglês, nós temos que buscar conhecer outros idiomas, porque no princípio o homem decidiu pecar. E vale ressaltar também que Gênesis 11, redimido, é restaurado em Atos 2. Quando em Atos 2, na descida do Pentecostes, do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os homens são capacitados a falar em outras línguas, em outros idiomas. Então, aquilo que havia sido perdido em Babel, agora é redimido quando Deus capacita o homem para comunicar ao outro. Agora, a divisão entre homem, criação, e homem com a outra pessoa, é restaurada com a obra de Jesus na cruz. Sabe quando o homem peca em Gênesis 3? Eu falo homem por causa do homem e da mulher, né? Da humanidade como um todo. Quando há esse pecado, nós somos divididos conosco, né? Nós passamos a ser divididos conosco mesmo. Então, nós não passamos a entender que nós somos de fato. A nossa visão passa a ser distorcida. Jeremias fala que maldito, na verdade não, que enganoso é o coração do homem, e também maldito é aquele que confia no homem em todo o seu coração. Então, nós perdemos essa capacidade de entendermos quem nós somos por causa do pecado. Nós perdemos a capacidade de dominarmos a criação por causa do pecado também. Toda a criação foi subjugada à vaidade, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos. Em terceiro lugar, nós perdemos a capacidade de nos relacionar com os outros, através também da língua, através do idioma. Nós perdemos a capacidade de nos entender. Mas Deus restaura isso em Atos 2, com o enchimento do Espírito Santo e a possibilidade de nós falarmos em outras línguas com outras pessoas, para que assim o homem possa se entender, a humanidade possa se entender e construir coisas
com uma só visão, com uma só mente, para a glorificação do Senhor e a expansão do seu reino. Versículo 13. É importante, vamos pular um pouquinho do capítulo 11. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Eber. E depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou filhas e filhos. É digno de nota aqui que teve uma repentina, uma abrupta redução nos anos de vida, não é mesmo? Antes do dilúvio, as pessoas viviam cerca de 700, 800, 900 anos. Agora, nós vemos que eles viviam cerca de 500, 400, 300 anos. A expectativa de vida foi reduzindo. E algumas explicações podem ser dadas aqui. Após o dilúvio, o ecossistema, a natureza mudou. Então, aquilo que antes favorecia a nossa longevidade de vida deve ter sido retirado. Ou talvez os hábitos alimentares, agora nós passamos a comer animais. Antes vivíamos apenas com vegetais. E isso talvez deveria ter alguma alteração também nas nossas cromossomos e nas nossas células. Lembrando aquilo que eu falei no vídeo anterior sobre os telômeros, que são as partes finais dos cromossomos, e que a enzima telomerase, quando é perdida, né, quando o telômero é diminuído, também significa a diminuição do nosso tempo e nossa expectativa de vida. Então certamente, essas expectativas biológicas e científicas devem nos ensinar um pouco melhor sobre o que acontece para que a expectativa de vida das pessoas fosse diminuída. Vamos para o versículo 24. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. São estes a geração de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Algumas coisas dignas de serem pontuadas aqui. Vocês percebem que Deus, o Espírito Santo, inspira Moisés a partir do geral, do universal, então da humanidade como um todo, depois para os povos da terra, e agora ele passa a ser mais específico com uma família. Porque esse é o objetivo de Deus, é a família que dele viria o descendente da mulher que traria a redenção. Então Deus é específico em aprofundar e afunilar a sua história. Com a família só, com a família de Terá e de Abrão, porque através dessa família todas as outras famílias da terra seriam abençoadas, como nós iremos ver um pouco mais para frente. Por isso que Deus é tão específico em falar sobre Abrão, falar sobre a sua família, sobre o seu pai Terá, na verdade seu pai Naor, e na verdade seu pai avô Naor, seu pai Terá, e depois seus irmãos Arã e Naor também. Naor então é o irmão de Abrão, e também é o nome que certamente foi para homenagear o seu avô Naor, que gerou o seu pai Terá. Então, primeiramente, nós temos algo triste que se relatado, porque vai dizer que Arã, o irmão de Abrão, morreu na terra de seu nascimento. Ou seja, o seu pai Terá perdeu o seu filho. Ele teve que sepultar o seu filho antes de sua morte. Isso é algo que inverte a ordem natural das coisas, não é mesmo? Depois que o pecado entra no mundo, todos nós estamos suscetíveis à morte. Mas aquilo que é normal, aquela que é a norma de ser esperada, é que os filhos sepultem seus pais, e não o contrário. Aqui vai dizer que Arã, o filho de Terá, é quem morreu primeiro. Então aqui foi algo muito triste. Certamente isso influenciou toda a família também de Abraão. E eles saíram da terra onde eles estavam e foram para a terra de Canaã, porque certamente aqui existe uma dificuldade, né? Será que primeiramente Deus falou com Abraão para sair de Ur dos Caldeus, onde ele estava primeiramente, para ir para Canaã, ou talvez para Arã, né, para Padã Arã, ou será que ele falou com ele para sair de Padã Arã para ir para outro lugar, para Canaã? Não se sabe dizer ao certo, porque aqui o texto de Gênesis vai falar isso, e também depois um pouco mais para frente em Atos, o Estevão fala algo parecido, mas de forma um pouco divergente em relação a isso. Então podemos então concluir esse capítulo 11 e ir para o capítulo 12 para também concluir o vídeo de hoje. Capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão:
saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquiridos e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nesta terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: Darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando a Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Algumas coisas importantes de serem ditas aqui. Abraão tinha esterilidade. Sua esposa, né, Sarai, era estéril, por isso que eles ainda não tinham filhos. Mas Deus vai ser incisivo ao prometer a Abraão que que ele haveria de ser engrandecido e através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, existe uma bênção tríplice aqui que a gente pode ser dito, uma bênção que se divide em três coisas. Primeiramente, vai falar sobre a terra, ou seja, Deus haveria de dar uma terra verdadeira, né, uma terra real nesse plano para Abraão e sua família. Ele haveria de dar uma descendência grande para ele e também haveria de ser um canal de bênção para todas as nações. Então Abraão teve que confiar ao Senhor e sair da terra dele, sair daquilo que ele estava acostumado para ir para onde Deus desejava para ele. Isso é algo muito relevante de ser pensado. A psicologia vai dizer que nós tendemos a ficar com aquilo que nós estamos acostumados, ainda que seja ruim, a sair daquilo que nós estamos acostumados, da nossa zona de conforto, para buscar algo melhor. Mas Abraão aqui inverte o jogo. Ele decide abrir mão daquilo que ele está acostumado agora para buscar algo futuro melhor, que era estar na obediência ao Senhor. E o livro de Hebreus vai dizer que Abraão esperava a cidade que era com fundamentos, que era construída com fundamentos. Então Abraão era um peregrino, de fato, nessa terra, porque ele sabia que a sua herança não estava aqui, mas a sua herança estava naquilo que era celestial, que nós sabemos que em Apocalipse é dito que é Jerusalém celestial. Não sabemos se Abraão ainda já tinha toda essa revelação, mas ele certamente tinha algo melhor para seus olhos do que apenas algo físico, aquilo que ele podia apalpar, porque ele certamente confiava no Senhor, porque ele parte de forma imediata, ele parte da onde ele estava para seguir a vontade de Deus. E é digno de ser notado, que Deus não fala para onde Abraão deveria ir, só fala para sair. Só fala para sair de onde ele estava acostumado para confiar nele. E então Abraão decide sair e talvez aqui pode ser uma desobediência, não sabemos dizer o certo, mas ele decide levar Ló. Ló era o filho de Arã, que era o irmão de Abraão e que havia morrido. Então certamente Ló tinha essa relação de parentesco, né, de sobrinho com tio, mas talvez Abraão exercia uma espécie de paternidade com Ló, por isso que ele decide levá-lo. E Abraão, olha só, tinha 75 anos quando saiu de Harã. Já tinha 75 anos, lembrando que naquela época ainda as pessoas viviam um pouco mais do que nós estamos acostumados, mas ainda assim, era uma idade bem avançada para sair em peregrinação. E aqui vai dizer então que ele leva consigo sua mulher, seu sobrinho, todos os bens que haviam contigo adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Aqui nós vemos um pouco sobre a abundância, a riqueza que Abraão tinha. A riqueza, gente, não é pecado. E juntar recursos nessa terra não é errado, desde que essas terras esses recursos, né, esses bens, não tirem o nosso coração daquilo que é realmente importante, que é o relacionamento com Deus. Abraão tinha os bens, mas os bens não o tinham. Abraão tinha o seu coração no lugar certo, que era o relacionamento com Deus. Por isso que as riquezas, a prosperidade financeira e material não são ruins, desde que nós não deixemos com que essas coisas, esses bens, né, nos tirem do foco principal, que é o relacionamento com Deus. Por isso que Abraão é chamado de homem justo, ainda que tivesse muitos bens e riquezas, porque ele não deixou com que esses bens os tirassem da coisa mais importante, que era o relacionamento com Deus. E depois Deus mais uma vez aparece com Abraão, dizendo que ele haveria de dar aquela terra onde eles estavam, em Canaã, a sua descendência. Lembrando que Abraão tinha sua esposa estéril, ainda não tinha filhos, e Deus prometia a ele uma descendência grande. E
Abraão tinha que confiar no Senhor, realmente. No versículo ainda 7 vai falar que Abraão edifica um altar ao Senhor, ou seja, que mostra a piedade, o relacionamento, a religiosidade que Abraão tinha, a sua espiritualidade pautada em princípios, em relacionamento. Lembrando que Abraão vivia em um contexto de politeísmo, de vários deuses. E aqui Deus se revela como o único Deus. Então, certamente, Abraão teve que se cortar relacionamentos com sua família, porque ele teve que sair da terra onde ele conhecia, e também cortar relacionamentos com o próprio Deus, os deuses que ele estava acostumado. Então, os deuses mesopotâmicos, que eram muitos, Abraão deve ter crescido. Ele tinha 75 anos, gente. Ele teve uma vida toda, talvez, de paganismo, de acreditar em outros deuses, mas Deus decide se revelar a ele de forma única. É claro que algumas tradições judaicas, a Mishnah e o Talmud, vão dizer que Abraão, desde antes, já acreditava em um Deus só. Só que, se a gente confiar apenas naquilo que está escrito na Bíblia, não vai ter essa confirmação, não vai ter esses dados para apontar que Abraão não tinha tido outros deuses, porque Abraão significa pai exaltado. Abraão significa pai exaltado. Então, talvez, eu aprendi isso com Augusto Nicodemus, não apenas pai exaltado, mas talvez também esse nome, Abraão, significa pai exaltado no sentido de aquele que olha para as estrelas. Então, talvez as estrelas tinham um significado muito importante para os deuses da época, né? Para aqueles que acreditavam nos vários deuses. Então, talvez Abraão tinha um papel sacerdotal de crer nos outros deuses daquela época, e Deus decide, mesmo assim, mesmo num ambiente politeísta, num ambiente de vários deuses, Deus, único, o único Senhor, decide se mostrar a Abraão e abençoar a ele, e através da família de Abraão, abençoar também todas as nações da terra. Depois vai dizer que Abraão passa pelo deserto do Neguev, versículo 9. Versículo 10, já estamos concluindo. Havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase não entrar, disse Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, que quando virem você, vão dizer: Esta é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu tomei por ser minha mulher. Agora, pois, aqui está sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordem aos seus servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam, e a sua mulher e a tudo o que possuía. Mesmo que um homem desobedeça a Deus, mesmo que talvez nós possamos quase comprometer a vontade e o plano de Deus, Deus se manifesta para nós. É isso que acontece, que Abraão abre mão da sua esposa ao ir para o Egito, num período de fome, ao dizer que ela era sua esposa, sua irmã, na verdade, né? E as pessoas quase que se relacionam com Sarai, na verdade, Faraó quase se casa com Sarai e compromete toda a família, a descendência que viria de Abraão. Mas ainda assim, Deus decide ter misericórdia e se revelar com o homem, mesmo que o homem peque. Isso é a misericórdia, é a maravilhosa graça que age em nós. Certamente, Abraão aqui tinha medo de que os homens tivessem mais escrúpulos em cometer um adultério do que um assassinato. Então, eles cometerem um adultério era algo muito pesado, grande para aquela época. Então, se Abraão chegasse dizendo para os egípcios que Sarai era a sua esposa, na verdade, sua esposa, eles haveriam de matá-lo e para poder ficar com ela. Então, talvez o assassinato era um crime menor do que o adultério, do que se eles chegassem e dissesse que era sua esposa, eles não iriam adulterá-la, né? Na verdade, se ele chegasse e falasse que era sua irmã, eles iriam se relacionar com ela, porque não tinha casamento, né? Então, talvez, para eles, a questão do assassinato era menos pior, talvez um crime menor, menos digno de penalização do que o próprio adultério. E é engraçado, né? É interessante dizer que aqui Sarai já tinha quase a idade de Abraão, 75 anos. E ainda assim, as pessoas se acharam graça nela, né? O Faraó quis se relacionar com ela porque ela achou muito bonito. Então, aqui vai dizer que Abraão se enriquece mais, porque por causa de Sarai, os egípcios dão a ele mais ovelhas, bois, jumentos e mais riquezas. Mas ainda assim, Deus fere, né, pune Faraó, em seu caso, com grandes pragas,
E Faraó então percebe que na verdade aquilo que Abraão tinha dito para ele na verdade não era a realidade. E Sarai era a sua esposa e não a sua irmã. Então aqui nós podemos concluir o vídeo de hoje, gente, pensando nessas coisas que foram ditas. Primeiramente nós falamos sobre as gerações que foram originadas após o dilúvio. Falamos sobre as gerações das pessoas que se afastaram de Deus, como Nimrod, como aqueles que deram origem também ao povo de Babel, o povo babilônico, que queria construir uma grande torre para se afastar talvez do próximo dilúvio, da próxima inundação que talvez teria, ou talvez aqueles que queriam se elevar em relação às outras nações. Mas, em contrapartida, existe a geração de Sem, a geração de Eber, aquele povo que deles viriam Abraão, aquele que haveria de abençoar todas as nações da terra. Que nós possamos ser como Abraões, nossa geração, talvez, uma geração de vários deuses, de vários ídolos. Que nós possamos olhar para o único Deus verdadeiro. Que nós possamos confiar em Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Que ainda que Ele nos leve para lugares difíceis de serem acreditados, lugares difíceis de serem idos, caminhados, né, que a gente não conheça de fato, que nós precisamos confiar que é Ele que está nos conduzindo e Ele é fiel para cumprir a sua vontade. Se esse vídeo te ajuda, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e enviar para os seus amigos para que essa mensagem seja espalhada para as pessoas que precisam ser alcançadas. Lembrando que todas as manhãs, às 6 horas da manhã, nós estamos fazendo esse desafio de Gênesis e também às noites, às 18 horas, nós estamos realizando um desafio A Lei do Triunfo, que é um livro do Napoleão Hill, um livro sobre sucesso. E também, além disso, eu estou realizando em meu Instagram vários posts ao longo dessa semana sobre uma viagem que eu fiz na semana passada em uma escola de férias. Beleza? Muito obrigado pela sua participação. Até hoje, às 18 horas, se você for na desafio A Lei do Triunfo, ou até amanhã, às 6 horas da manhã, ao próximo capítulo do livro de Gênesis.